Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à conscientização sobre o uso de cogumelos mágicos e psicodélicos em geral. Aqui você vai encontrar o maior conteúdo sobre cogumelos mágicos de toda a internet. Então se inscreve aí no meu canal, deixa o like para dar força aí no trabalho e vamos pro vídeo. A escola dos cogumelos mágicos. Cogumelos mágicos são uma escola. Eu tenho um vídeo onde eu falo que cogumelos mágicos são uma faculdade, mas pensando um pouco mais, eu me precipitei e deveria ter abordado essa questão antes, porque a faculdade vem depois da escola, né? E a escola traz os ensinamentos primários, básicos, pelo menos deveria trazer, né? Que a gente precisa ir para conviver em sociedade, digamos assim, né? Só que a faculdade vem depois da escola, né? E para a gente ir para a faculdade, a gente precisa ter obtido o aprendizado da escola. Quem se aprofunda de forma consciente, verdadeira, com boas intenções, quem não usa os cogumelos só para ficar doidão, pirar o cabeção, todo esse estereótipo ruim que tem em volta dos cogumelos psicodélicos ainda e etc., sabe que os aprendizados que os cogumelos trazem são aprendizados que muitas vezes mudam a vida de uma pessoa para sempre, de forma positiva. Sempre é de forma positiva. Até quem tem uma bad trip mais ferrada, que às vezes carrega sequela pelo resto da vida, é uma forma positiva, principalmente espiritualmente falando, porque se não fosse isso, ia ser muito pior para a pessoa. Enfim, não é o assunto desse vídeo. Bad trips são as que trazem mais aprendizado. Só que na escola dos cogumelos mágicos, as bad trips, muitas vezes elas vêm para provar, elas vêm para mostrar que você reprovou de série, que você está precisando repetir a série, que você está precisando ter mais aprendizados para você avançar a série. Então as bad trips, elas são a reprovação do ano escolar, digamos assim. E como eu reforço, na maioria dos meus vídeos, o meu canal em geral é conteúdo mais voltado para iniciantes, né? E mesmo sendo mais voltado para iniciantes, muita gente que tem experiência também consegue tirar bastante informação aqui do meu conteúdo. Enfim, mas é mais voltado para iniciantes, sim. E comparando com uma escola, você tem que começar do começo. Com os cogumelos é a mesma coisa, com a vida em geral é a mesma coisa, né? Você tem que começar ali no pré-escolar, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, se não me engano agora tem nona série, né? Já saí da escola faz um bom tempo, não sei como é que tá, mas enfim, aí vem o ensino médio, né? Primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro ano, e depois se a pessoa quiser estudar, faculdade, continuar e etc, aí é com a pessoa. Enfim, e comparando com os cogumelos mágicos, é quase a mesma coisa, principalmente para os iniciantes. Eu sempre costumo dizer, dê um passo de cada vez para você não tropeçar. Se você dá um passo maior que a perna, você vai tropeçar. E você pulando as etapas dos ensinos que os cogumelos mágicos te proporcionam, muito provavelmente você vai dar um passo maior que a perna, você vai tropeçar. E você vai acabar se deparando com uma bad trip, reprovando de ano. E se você não souber o que fazer com as informações que essa bad trip vai te trazer, vai ser um aprendizado dolorido, que mesmo que você não tenha consciência desse aprendizado, vai fazer uma diferença positiva na sua vida. Agora, se você saber integrar a bad trip, aí vai fazer um aprendizado muito maior, que vai fazer uma diferença muito maior positivamente na sua vida. Enfim, aí não é assunto para esse vídeo, como eu falei. Só que na escola dos cogumelos mágicos, o ideal é a gente não pular as séries. E as séries são as dosagens. Eu sempre bato muito na tecla de explorar dosagens baixas o máximo possível que um iniciante conseguir. Não precisa ter ansiedade de você partir já para a experiência de dissolução do ego, a famosa dose heróica. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre a dose heróica, tá aqui no card. Se você tem curiosidade sobre ela, recomendo você assistir aquele vídeo ali. Então, para as pessoas que estão iniciantes, elas devem passar longe da dose heróica, da dissolução do ego, de doses altas e etc. Tem que passar longe, mesmo que talvez ela tenha uma experiência legal com uma dose alta, ela está pulando todos os aprendizados que as doses baixas vão trazer para ela também. Porque as doses baixas, elas trazem
tantos aprendizados quanto doses altas. E muitas vezes mais aprendizados do que as doses altas. E quando a gente parte para as doses altas, tendo os aprendizados das doses baixas, as doses altas vão ser extremamente recompensadoras, porque elas vão trabalhar tudo que você aprendeu nas dosagens baixas e ainda vai trazer todo um aprendizado onde somente doses altas são capazes de trazer. Aprendizados com a vida de verdade. As doses altas trazem os verdadeiros aprendizados de origem da vida, de sentido da vida, de destino da vida, de qual que é o nosso sentido aqui, o que vem depois daqui, o que tem fora, além do nosso mundo, sabe? Todas essas questões que mexem com a humanidade, que o homem busca desde o princípio, assim, saber da onde veio, para onde vai, o que faz aqui, sabe? Principalmente as doses altas dos cogumelos, elas podem te trazer esses aprendizados. Mas você só vai conseguir lidar com esses aprendizados se você tiver uma bagagem com as doses baixas. Porque os aprendizados das doses altas, principalmente quando se trata de origem da vida, destino da vida, o que a gente faz aqui, elas quebram, desconstroem crenças, dogmas, desconstroem muitas vezes tudo aquilo que a gente construiu durante a vida, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente acha que é verdade ou tudo aquilo que a gente acha que é mentira. As doses heróicas, as doses altas, elas desconstroem, elas quebram tudo isso aí. Só que desconstruir tudo isso aí numa pessoa que não está preparada para ser desconstruída pode ser extremamente aterrorizante, perturbador e pode causar sequelas negativas pelo resto da vida, que, como eu falei no começo do vídeo, pode ser positivo mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. Enfim, não é assunto para esse vídeo. Só que para você extrair o máximo mesmo de verdade das doses altas, das doses heróicas, você tem que partir para as doses pequenas. São as doses baixas, as doses pequenas que vão te trazer uma bagagem, que vão te trazer um conforto, uma segurança para você se aprofundar nas doses altas. Para você não ser pego de surpresas com as desconstruções que as doses altas vão te proporcionar. Eu acompanho vários casos, atendo várias pessoas que, por exemplo, começaram com uma dose baixa, 2 gramas, o que já eu acho muito para quem está começando, 2 gramas já é muito, e não tiveram, porque eu usei 2 gramas e não tive a experiência legal que todo mundo falou, de dissolução do ego, da dose heróica, não sei o que, e transcendental, que saiu do corpo e etc. Aí elas querem ter essa experiência, elas queriam ter essa experiência, pularam de 2 gramas. Não foi só uma, não foi só 2, não foi 3 pessoas que eu atendi com esse caso. É um padrão, principalmente das pessoas que estão iniciando, que estão buscando aí conteúdo na internet, umas formigas aqui me picaram agora no pé, pisei no ninho de formiga aqui. Eu tô vendo que isso está se tornando um padrão. As pessoas assistem um vídeo na internet, assistem 2 vídeos na internet, vê o relato de uma pessoa, vê o relato de outra pessoa, de um amigo, de um conhecido, vê um artigo, etc. Aí adquirem os cogumelos mágicos ou acham no passo, etc. Usam uma vez um pouquinho, não foi tudo isso que me falaram, aí parte para doses altas, aí elas dão de cara com essas experiências extremamente desafiadoras de dissolução do ego, que desconstrói tudo aquilo que a gente construiu, e elas não conseguem lidar e acabam tendo traumas e tendo que lidar com esses traumas, fazendo consulta com psicólogo, tendo que receber apoio da família, tendo que receber meu apoio, que essas pessoas me procuraram. Mas isso aconteceu por quê? Porque elas pularam as etapas, elas pularam as séries e reprovaram e não conseguiram lidar com a reprovação e estão precisando de reforço. Eu estou sendo reforço, o psicólogo está sendo reforço, os familiares estão sendo reforço para que elas consigam passar daquela série ali. Coisa que eu tenho 100% de certeza que não teria acontecido se elas não tivessem dado um passo maior que a perna. Se elas tivessem se aventurado nas doses baixas, primeiramente, se elas tivessem concluído a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta série, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas. Se elas tivessem seguido esse fluxo, muito provavelmente elas não teriam que estar agora tendo que resolver os traumas que a experiência com dose alta trouxe para essas pessoas. O que eu estou falando aqui é casos que eu atendo, não é coisa da minha cabeça. E está sendo um padrão, eu estou atendendo cada vez mais pessoas com esse mesmo padrão. Usaram uma dose baixa uma vez, não foi tudo aquilo que ouviram falar, partiram para uma dose alta, tiveram uma experiência muito intensa, uma bad trip muito ferrada, porque elas não
tinham bagagem, não tinham conhecimento, não tinham estrutura, não tinham experiência para lidar com as informações que as doses altas trazem e obtiveram traumas na qual agora elas estão tendo que correr atrás para resolver esses traumas. Estão precisando de reforço, reprovaram na escola e agora estão precisando de reforço para conseguir passar daquela série ali, empacaram na série. Então eu gosto de fazer essa comparação e eu fiz esse vídeo para trazer essa informação do que eu penso a respeito, de que cogumelos mágicos são uma escola, e assim como uma escola você não vai ter preparado para o ensino médio se você não passar pelo ensino primário, pelo ensino fundamental. Às vezes uma criança, né, aquelas crianças que têm a mentalidade muito à frente de todas as suas turmas, por exemplo, crianças que vão para em outros países, aí pessoas, não sei se no Brasil já tem casos assim, mas eu já vi alguns casos de crianças, por exemplo, de, sei lá, que tem idade para estar na 4ª, 5ª série e já estão partindo para a faculdade porque a mentalidade delas é 10, 20 vezes avançada do que as crianças que estão da idade dela. Então cada caso é um caso, são casos mais raros, são casos mais difíceis, mas acontecem. E a mesma coisa aqui fazendo essa comparação com os cogumelos. Tem pessoas que vão partir às vezes para uma dose baixa e depois subir para doses altas e vão se dar bem com as doses altas. Sim, e vão ter aprendizados enormes com as doses altas, mas não é a maioria, é a minoria. É a minoria. Então, para que, principalmente você que é iniciante, está conhecendo meu canal, maratona meu canal se você é iniciante, já começa por aí. A dica que eu dou, o conselho que eu dou, baseado em 15 anos de experiência da minha vida com os cogumelos mágicos, é de que você comece no início. Comparando com a escola, comece no ensino primário, 1ª série, doses baixas, ensino fundamental, né? Doses medianas, ensino médio, doses altas, faculdade, doses altíssimas. Aí é só para quem tem experiência, só para quem está preparado, só para quem tem peito de encarar a vida de verdade. Experiências com doses altas de cogumelo são experiências para quem tem peito de encarar a vida de verdade, para quem tem peito de encarar a morte, para quem tem peito de encarar o julgamento da vida, para quem tem peito realmente de encarar a vida, coisa que não é assunto para esse vídeo, mas ali que é a faculdade. E você que é iniciante, você é uma criança. Você é uma criança no mundo dos cogumelos. Assim como na vida, você é uma criança que precisa ir para a escola, começar na 1ª série, na 2ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª. Se você não fazer isso com os cogumelos, você uma hora pode se dar mal, e quando você se dá mal, aí você vai culpar o cogumelo, você vai falar que o cogumelo não presta, que o cogumelo é ruim, que o cogumelo é aquilo, que é droga, que faz mal, que você tem que ir para a igreja. E todo esse estereótipo do jovem perdido na droga. Mas se você não pular as etapas, você, criança, pequenino, que está iniciando nas experiências com os cogumelos, você é uma criança, você é um pequenino, comece na 1ª série, cara. Começa com 1 grama. Explore cada grama dos cogumelos mágicos, o máximo que você possui. Não é à toa que 1 grama proporciona um tipo de experiência, não é à toa que 2 gramas proporciona uma experiência um pouco mais intensa, 3 gramas um pouco mais intensa, porque elas vão te preparando para os verdadeiros aprendizados que são as doses altas. Elas vão te trazendo conteúdos, informações, aprendizados necessários para você poder ter o verdadeiro aprendizado, que sim, eu digo que são através das doses altas. Mas você tem que ter essa preparação, você tem que ter essa bagagem, para quando você partir para a dose alta, você conseguir se entregar sem culpa, sem medo, sem peso na consciência, sem medo da morte, sem medo da vida, que é o que geralmente acontece, são coisas que atrapalham experiências com doses altas, são essas questões que eu estou trazendo aqui. E são coisas que você só vai conseguir lidar se você lidar com essas coisas com as doses baixas, porque as doses baixas elas trazem sensações mais suaves, mais leves. Mesmo que uma experiência numa dose baixa seja ruim, te traga uma bad trip, entre aspas, te traga desconfortos, sentimentos que você não gosta, você vai conseguir lidar com esses sentimentos porque a dose é baixa. Agora imagina você ter esses mesmos sentimentos ruins ampliado 10, 20 vezes por causa da dose heróica, por causa de uma dose alta. Você não vai conseguir lidar, entende? Às vezes a gente não consegue lidar com um sentimento ruim estando completamente com o controle da nossa consciência. Às vezes acontece coisas na nossa vida, sentimentos, etc., que abalam a nossa emoção, mesmo a gente
estar sem o uso de influência de substâncias que influenciam o nosso psicológico, como é o caso dos cogumelos mágicos. Cogumelos mágicos mexem com o nosso psicológico, e mexer com o psicológico de quem não está preparado pode ser extremamente ruim. Cogumelos mágicos não são brincadeira. Eu tenho um vídeo onde eu falo porque cogumelos mágicos não são brincadeiras, está aqui no card. E se você quiser se dar bem realmente e entender, e extrair o máximo e saber o que realmente são os aprendizados que os cogumelos mágicos podem trazer, esse é o único caminho. Aqui você vai encontrar o verdadeiro aprendizado dos cogumelos mágicos, que é seguindo as séries em ordem como tem que ser. Primeira série, segunda série, terceira série. Da primeira série, a quinta série é considerado ensino primário, né? Então eu gosto de comparar o ensino primário, né? Primeira série, a quinta série, entre 1 a 2 gramas de cogumelo. 1 a 2 gramas de cogumelo seria mais ou menos equivalente à primeira e quinta série que uma escola pode te oferecer. A partir de 2 a 4 gramas de cogumelo eu consideraria já o ensino fundamental, né? De quinta a oitava série, nona série, agora não sei como é que tá, como eu falei. E o ensino médio de 4 gramas a 5 a 6 gramas. Ali é para quem realmente já está preparado para receber as informações que o ensino médio vai trazer para essa pessoa, né? O ensino médio dos cogumelos. E a faculdade aí é a partir de 5, 6 gramas. Aí é para quem está extremamente preparado, capacitado e realmente quer saber o que tem no final do arco-íris, digamos assim. Então, cara, você que está iniciando, principalmente, né, não precisa afobar, cara. Você tem uma vida inteira pela frente, você não vai morrer amanhã. Desejo, ore e peça a Deus para que você e qualquer pessoa do mundo viva o máximo que puder, sabe? Se tu puder, tu que está assistindo aí, se tu chegar aos 90, 100 anos, eu quero que você viva mais ainda. Então você não vai morrer amanhã, não precisa ter ansiedade de porque eu vi o relato da dose heróica, dissolução do ego, experiência transcendental e não sei o que, e eu quero também. Calma, cara, calma. Essa experiência pode ser para você, mas ela vai ser boa de verdade para você se você tiver uma bagagem, se você tiver uma estrutura. Se você construiu um aprendizado sobre os cogumelos mágicos, sobre os efeitos, sobre as influências, sobre as intensidades de cada dosagem, aí sim essa experiência vai ser extremamente fenomenal e eu tenho certeza absoluta disso. Mas antes você precisa ter o aprendizado que as doses baixas vão te trazer, que são os aprendizados básicos, para você futuramente alcançar os aprendizados avançados. Assim é com os cogumelos mágicos também. Então não pule as dosagens, cara. Comece com 1 grama. Explore 1 grama o máximo que você conseguir. Tu usei 1 grama, não senti nada. Beleza? Aumenta para 2 gramas. Tu usei 2 gramas, não senti nada. Tenta um outro cogumelo de um outro fornecedor. Repete esses 2 gramas. Uma outra cepa de cogumelo. Repete esses 2 gramas. Veja se talvez não é o cogumelo. Usei vários cogumelos, 2 gramas, não senti nada. Beleza, você é uma pessoa mais resistente, mas você está tendo um processo de autoconhecimento. Veja só, você está se conhecendo, se autoconhecendo sobre os efeitos dos cogumelos. Tem pessoas que realmente não sentem nada com 2, 3, 4 gramas. Precisam de 5, 6 gramas para sentir o que, por exemplo, eu sinto com 1,5 gramas, porque eu sou uma pessoa extremamente sensível a estímulos externos. Só que eu me conheço, eu sei o que cada dose vai causar no meu corpo. Já uma pessoa iniciante não sabe. Mesmo que ela tenha uma resistência e precise de doses maiores, ela só vai saber disso se ela primeiro tentar as doses pequenas. As doses baixas. Tentei 2 gramas, vou partir para 3. Ainda não foi, eu comecei a sentir, ainda não foi o que eu esperava. Aumenta para 3,5 gramas. A partir de 3 gramas, eu recomendo não aumentar 1 grama, mas 0,5 gramas de cada vez. Aumenta para 3,5 gramas. Usei 3,5 gramas, comecei a sentir, mas ainda eu sinto que eu posso ir mais. Aí você vai para 4 gramas. Aí você usou 4 gramas, começou a sentir, explora o máximo que você conseguir com 4 gramas. Use 4 gramas, dando um intervalo ali de 1 mês, mais ou menos, 15 dias no mínimo, sabe? Por 3 meses, 4 meses, 1 ano, sabe? Extrai o máximo de informação que aquela dosagem possa trazer para você. Para aí você partir para a próxima. E se você é uma pessoa
que assim como eu tenho uma sensibilidade maior a estímulos, e para você saber disso você precisa se conhecer, mesma coisa, comece com 1 grama. Se você é uma pessoa mais sensível a estímulos, com certeza 1 grama já vai te trazer informações, vai te trazer aprendizado, vai te trazer um conteúdo que vai ser importante para você. Com certeza. E aí você explora o máximo que você conseguir esse 1 grama, não parte já para 2 gramas. Não, se 1 grama já te trouxe as informações que você está buscando, mesmo que seja pouco, explora mais ainda as doses baixas. Explora mais ainda esse 1 grama. Depois de 15 dias usa 1 grama de novo, ou depois de 30 dias. Não é legal a gente usar antes de 15 dias. Eu acho legal um intervalo de pelo menos 30 dias. Enfim, depois de 30 dias, 15 dias, usa 1 grama de novo. Depois de 30 dias, usa 1 grama de novo. Depois de 30 dias, usa mais 1 grama de novo, porque não, você não vai morrer. Você não precisa ter ansiedade e partir já para as doses altas. Não, você vai estar pulando a série. Se você pular a série, você vai reprovar. Aí depois, você explorou o máximo que você conseguiu com 1 grama, parte para 2 gramas. Aumenta para 2 gramas, a experiência vai ser mais forte, vai ser mais intensa, vai te trazer mais informações, mais aprendizados. Tá passando um trem aqui no fundo, espero que dê para ouvir bem o áudio. Vai te trazer mais aprendizados e de novo, usa 2 gramas 3, 4, 5 vezes. Explora o máximo que você conseguir e aí depois você parte para 3 gramas, aí de novo. Explora o máximo que você conseguir com 3 gramas. Em 1 ano, se você fazer dessa forma, você não vai ter saído de 3 gramas e você vai ter tido aprendizados que eu tenho 100% de certeza que você vai me agradecer se você seguir as orientações desse vídeo. 100% de certeza. Daqui 1 ano eu sei que você vai voltar e vai me agradecer se você seguir à risca tudo isso que eu tô te falando aqui. Aí depois de 3 gramas, aí você já está indo ali para o ensino médio, né? Ali os aprendizados vão começar a ser mais intensos, mais pesados, digamos assim. Só que como você vai ter uma bagagem das informações que todas as doses mais baixas te trouxeram, você vai conseguir lidar de uma forma muito mais tranquila e conseguir se entregar com muito mais conforto e segurança para as doses altas, que é a partir de 3 gramas, né? A partir de 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas, as experiências começam a ser mais intensas, começam a ser mais fortes, e uma pessoa que não está preparado para essas doses mais altas pode ter experiências ruins e vão ter experiências ruins, e se elas tiverem experiências ruins, não vão saber lidar porque antes elas não tiveram, porque elas não criaram a bagagem que elas tinham que criar com as doses baixas. Entende aonde eu quero chegar? Então a recomendação que eu dou para esse vídeo é a recomendação que eu trago em todo o meu canal. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso aí. Explore doses baixas o máximo que você conseguir, para você não ser mais uma pessoa que vai entrar em contato comigo dizendo que usou uma dose baixa, depois usou uma dose alta, teve uma bad trip e agora está precisando de suporte para conseguir sanar os traumas que essa bad trip trouxe. Como eu falei, estou atendendo vários casos recentemente com esse mesmo padrão. Então é por isso que eu reforço tanto: explore doses baixas. Cogumelos mágicos são uma escola, e assim como uma escola, você precisa seguir as séries para você conseguir futuramente se formar na escola dos cogumelos mágicos. Explore 1 grama, o máximo que conseguir, 2 gramas, o máximo que conseguir, 3 gramas, o máximo que conseguir, 4 gramas, o máximo que conseguir, 5 gramas. Só que a partir de 3, acima de 3 gramas, você já vai. O ideal é você já ter criado essa bagagem toda com as doses baixas. Se eu tivesse começando agora, com certeza eu faria dessa forma. Porque, como eu falei, eu não vejo nem sentido de fazer outra forma, né? Porque se não fosse para a gente usar doses baixas, a própria vida, Deus, a criação, seja lá como você chama, não teria criado doses baixas, teria criado um cogumelo que só ia funcionar com dose alta, né? E não só as doses baixas, né? Então, segue a lógica da natureza, né? Segue a lógica de tudo na vida, né? Começar do início, de baixo, do pequeno, e ir subindo aos pouquinhos. Você não vai pilotar um avião se você antes não for preparado para pilotar um avião. E pode ter certeza, uma dose alta de cogumelo mágico, dose heróica, pode ser tão aterrorizante quanto você ter que pilotar um avião e você não saber pilotar. Pode ser aterrorizante igual. Não vai te matar, fisicamente falando, mas o tormento que pode te trazer pode ser igual.
É igual você ter que dirigir um carro sem saber dirigir. É igual você ter que nadar, mergulhar sem saber nadar. Uma experiência com as doses altas de cogumelo, para quem não está preparado, é mais ou menos essa comparação que eu estou falando aqui agora. Então, para esse vídeo, isso aí eu já estou me alongando até demais. Mas como eu sempre falo em todos os vídeos, quem realmente quer se aprofundar de verdade com os cogumelos mágicos não vai se importar em assistir um vídeo de 25, 30 minutos. Porque se a pessoa não tem paciência para assistir um vídeo de 25, 30 minutos sobre aquilo, sobre a coisa na qual ela está querendo fazer, ela com certeza não vai ter a responsabilidade de lidar com uma bad trip de 4, 5 horas. Se tu não quer assistir um vídeo de 25 minutos, e você ter uma bad trip durante os cogumelos, com certeza você é uma pessoa que não vai saber como lidar com essa bad trip, porque você não tem nem paciência para estudar sobre aquilo que você está fazendo, né? Uma experiência com os cogumelos mágicos são de 4 a 8 horas, podendo passar de 8 horas, dependendo da dosagem. Imagina você 8 horas tendo a pior experiência da sua vida, experiência mais traumatizante, achando que você vai morrer, achando que você não vai voltar, achando que sua vida acabou, achando que você vai ficar louco para sempre. Todas essas coisas, tendo uma crise de ansiedade extremamente ferrada. Imagina você passando por isso aí por 8 horas. É o que pode acontecer e eu tenho quase 100% de certeza que vai acontecer se você pular as etapas que eu estou falando nesse vídeo aqui. Agora, se você seguir as etapas das coisas que eu estou falando aqui nesse vídeo, como eu falei, volta aqui daqui a um ano, segue tudo a risco que eu falei nesse vídeo, volta daqui a um ano, daqui a 2 anos, e eu tenho certeza que você vai me agradecer e vai concordar com tudo que eu estou falando aqui. Então, para esse vídeo é isso aí, valeu, até a próxima.